Eu quero te servir. Usa-me, sou tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível,
né? Quando o diabo ele tenta calar o Filho de Deus, quando ele consegue, a honra vai para ele. Mas quando a gente resiste firme ao diabo, a palavra de Deus diz que ele foge. Então a gente tem que permanecer firme diante das investidas, diante dos ardis. Às vezes vem em forma de uma enfermidade, às vezes vai vir em forma de uma palavra, né? Às vezes uma pessoa que você admira muito, uma pessoa que você gosta, muitas vezes vai te dar uma palavra dura, porque o diabo sabe que você é sensível, que você tem amor por aquela pessoa, então ele vai usar o que está mais próximo, o que mais mexe com você. Às vezes ele tenta, como foi com o Jó, né? Tenta tocar na saúde, tenta tocar nos bens, tenta tocar na família, mas nós servimos um Deus que é maior do que todas as coisas, amém? Eu quero compartilhar com você aqui nessa sexta-feira maravilhosa de libertação, Isaías capítulo 59. Vamos lá? Nós vamos ver aqui a natureza de Deus, irmãos. A competência de Deus não muda. Isaías capítulo 59. O caráter de Deus não muda. Ele é o mesmo que promete, é o mesmo que cumpre. Ou seja, Deus está sempre pronto. Sempre, sempre pronto. E saber todas essas afirmações são um confronto à falta de fé. Saber essas afirmações é um confronto contra o desânimo que nos cerca. Então preciso saber a natureza do Deus que eu sirvo, a natureza do Deus que se move em meu favor. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 59, em nome de Jesus, o versículo é 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa soprar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Então o profeta Isaías ele traz uma afirmação: olha, a mão de Deus ela não se encolheu, e nem tampouco os ouvidos dele, né, se agravaram, em algumas traduções, né, se agravaram, se ensurdeceram, perderam o poder de nos ouvir. O que acontece? Quando uma situação demora em passar, quando às vezes a batalha se intensifica, tem batalha que a gente vê na hora, amém, igreja? Tem batalha que é na hora, tem oração que é respondida na hora, mas tem coisa que vai nos custar um pouco mais de fé, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de persistência. Por isso que Jesus fala para a gente resistir firme, para ficar firmado como? Firmado na palavra, firmado naquilo que Ele nos prometeu. Então vai ter batalhas na nossa vida, né? Batalhas acerca da nossa família, até de coisas pessoais mesmo, que elas vão se intensificar para nos fazer desistir. E saber de uma informação como essa vai nos fazer resistir no campo de batalha, resistir firme. Por que o Jó, né, eu tenho meditado muito no livro de Jó esse mês, por que o Jó ele não desistiu? Por que o Jó não pecou contra Deus, mesmo diante de toda aquela situação? Eu falo que Jó tinha todo o direito, humanamente falando, amém? Jó tinha todo o direito de blasfemar contra Deus, porque sem culpa alguma, Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele. Mas Deus estava querendo provar, tanto para o Jó, e tanto para as pessoas que estavam ao redor do Jó, que independente da situação ou das permissões que ele dá nessa vida, nós temos condições de superar. E o que Jó viveu, o que Jó passou e o que Jó superou, irmãos, não foi brincadeira. A Bíblia fala que o bafo do Jó estava tão amargo que ninguém mais ficava perto dele. As pessoas olhavam para ele e tinham até medo. Antigamente as pessoas vinham até Jó para se aconselhar. A palavra de Jó bastava, né? Jó representava o próprio Deus ali em sabedoria. Mas o estado do Jó ficou tão crítico que as roupas dele ele rasgou, se vestiu de pano está. O bafo dele, né, o ar que saía, estava tão ácido, porque o estômago dele não conseguia comer nada direito.
As feridas exalavam mau cheiro. E a Bíblia diz que a pele dele se apegou aos ossos, de tal maneira que parecia que eram os ossos puros que estavam ali, né, se movimentando. Ele ficou tão magro, parece que a carne sumiu, ficou só pele e osso. Já viu essa afirmação que ele fala, quando a pessoa está muito magrinha, né? Falando da pele e osso. Né? Isso demonstrava uma condição de doença que ele estava, de sentar na beira da rua, coçar os cacos, com o cabo de telha, as feridas. O Jó passou uma situação que, humanamente falando, as pessoas já ficavam ali esperando ele morrer. Mas o Jó resistiu firme. E uma das afirmações que o Jó falou acerca dessa providência divina, fala justamente dos ouvidos de Deus, das mãos de Deus. Jó declarou: independente da minha situação, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Saber de algo da parte de Deus, meu irmão, dá força para você caminhar, dá força para você resistir. Então, quando a situação ela demora em passar, a batalha se intensifica um pouco, a tendência da pessoa que não conhece a natureza de Deus é achar que Deus não está ouvindo. Quantas vezes a gente pega um ou outro aí fora falando, acho que Deus não está escutando minha oração, não é não. Eu oro, Deus não responde, a situação só piora, né? Outros dizem, parece que Deus não está vendo a situação que eu estou passando e não me livra. Parece que é um problema atrás do outro, parece que Deus se esqueceu. Mas é o que eu falo para você, essa é a tendência da natureza humana, achar que Deus não está ouvindo, né? Eu até falei na quarta-feira, algumas pessoas falam que Deus está castigando, está pisando a mão, né? Que Deus está punindo, mas esquece de ver que a natureza de Deus é puro amor, perdão, misericórdia, fidelidade. Então saber quem é Deus vai nos ajudar a passar qualquer vale da sombra da morte na nossa vida. Vai nos fazer criar uma força interna, isso se chama fé, uma coragem, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, pelo contrário, Deus nos deu um espírito de fortaleza, amém? Um espírito de moderação, para você não perder o controle. Tem gente que perde o controle em qualquer situação, se desespera, às vezes corre para tomar atitude, às vezes chora, às vezes joga tudo para o alto, desiste, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza. O que é isso? Você vai resistir. Você tem potencial, você tem força, você tem fé, você tem capacidade para resistir no dia mau. Amém? Você tem isso da parte de Deus. Deus já te deu isso. Ele não nos deu um espírito de medo e nem de covardia. Então você não tem que abaixar a cabeça para a situação difícil que você está passando. Você não tem que desanimar, achar, Deus não está me ouvindo. Não, olha o que o profeta está dizendo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, não. Ou seja, a mão de Deus, aquela mesma mão que livrou o povo de Israel, aquela mesma mão que tocou e as águas do mar se abriram através ali do Moisés, a mão de Deus continua mesmo. Mas a nossa capacidade de crer, muitas vezes está o quê? Indo de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Irmãos, e tudo que a gente vê vai nos desanimar. Quando você para olhar as coisas no modo natural, por isso que Paulo fala, o nosso olhar tem que ser por fé, né? A nossa fé também não tem que ser baseada naquilo que a gente vê, mas naquilo que vem da parte de Deus. Porque se você for parar para olhar naturalmente a vida, você vai ver o quê? Injustiça. Você vai ver muita gente, entre aspas, errada, se dando bem. Você vai ver aquela pessoa que não tem respeito por ninguém, tipo, está crescendo na vida, não sofre dano algum. E aí o Filho de Deus, aí a pessoa fala, e o coitado do Filho de Deus, que é Filho de Deus, está amassando tudo que está comendo até o pão que o diabo está amassando. A pessoa que ela faz uma declaração dessa, ela tem esse tipo de visão, não é que ela deixou de ser de Deus. É que você entende isso aqui hoje, amém? Não é que ela deixou de ser de Deus, mas ela já não está com os olhos
firmes na palavra que Deus deu para ela. Porque se ela realmente conhece a natureza divina, ela sabe que o fim do ímpio é o quê? É quando o ímpio o vento espalha. Uma hora vai acabar. Não há mal que dure para sempre. Isso aqui é passagem. Mesmo que aqui na terra a gente olhe, né, e veja as injustiças, meu irmão, não tem como correr da justiça divina. Um dia a gente vai estar diante do tribunal de Deus. E Deus vai honrar quem permaneceu fiel. Ah, pastor, a pessoa perdeu tudo aqui nessa terra, mas vai ganhar muito mais na vindoura, irmãos. Por isso tem muita gente que perece na vida porque está apegada às coisas da terra. Tem gente que briga por coisa desnecessária. Eu sempre falo coisa que não vai nem levar para o caixão. Às vezes você vê famílias brigando por causa de terra, irmãos, um negócio feio, tá? E a questão, às vezes, da briga familiar causa até tragédia. Quando ainda está naquele patamar de água só não se conversa, ainda tem esperança, né? A pessoa refazer a aliança familiar, criar juízo e lá e tal. Mas quando parte para a violência, irmãos, que mata o outro, a troco de nada, né? Vai lá, dopa o idoso da família para poder, né, pegar ali o dinheiro. A gente viu um caso no ano retrasado, o senhorzinho estava morto na cadeira de roda e a parente usou o corpo morto para ela conseguir pegar dinheiro, irmãos. A que nível que chega a injustiça? Se a gente parar para olhar essas coisas, a gente não vai viver com fé. Senhor, eu sei que injustiça há, mas a justiça do Senhor não falha. Porque eu sei que a mão do Senhor, para mim, não está encoberta. Amém? É isso que você tem que declarar. Senhor, por mais que se levantem situações contra a minha vida, eu sei que a sua mão para mim e para a minha família não está encoberta. Pelo contrário, o Senhor está ali, ó, com as mãos estendidas, pronto para fazer o que, igreja? Para que possa o quê? Salvar. E nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. O que o Isaías está falando? Olha, pode falar com Deus. E as pessoas vão perder esse hábito de falar com Deus. Às vezes estão colocando que falar com Deus tem que ser uma obrigação, tem que ser uma lei de regra. E a pessoa não sabe que todo instante, automaticamente, ela não fala com Deus. Você sabia que a nossa respiração tem o nome de Deus? Nosso suspiro tem o nome de Deus em hebraico? Você sabia disso? Quando você faz você está falando o nome de Deus. Nesse suspiro é o nome de Deus. Você pode ver que os animais, né? O ar do leão, do vento, tudo fala o nome de Deus. O ser humano constantemente está em contato com Deus, mas às vezes fica esperando algo que é palpável, algo que tem que ver. Se eu não ver, se eu não tocar. Não, as coisas espirituais não. A gente não vê, a gente não toca, a gente vive. Amém? Por isso que Isaías está dizendo: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ou seja, Deus nunca perdeu a capacidade dele de operar. Ah, pastor, mas a gente está em outros tempos. Mas Deus continua mesmo do ontem, mesmo do hoje, e será o mesmo de amanhã. A evolução ela precisa acontecer. Amém? Não é tão bom a gente estar aqui, ó, na energia elétrica. Já pensou se estivesse naquela época ainda da lamparina? É para você vir para a igreja num tempo desse, é difícil, né? Imagina você lá com uma latinha, uma velhinha, dentro da latinha para poder vir para a igreja. Lá na roça não tinha lata, irmão. Sabe o que a gente fazia? A gente pegava um mamão verde, cavava ele todo por dentro, colocava uma vela dentro do mamão, e aí ele levava. Mas já pensou você viver nesse tempo? Não, evoluiu. Mas só que Deus continua mesmo. A capacidade de livrar, de salvar, de operar, continua mesmo. As pessoas vão evoluir. A ciência vai aumentar. Ela vai se multiplicar. Mas o poder de Deus e a forma dele operar continua mesmo. Deus ele opera através da fé. Amém? Olha o versículo 2. Isso aqui que é importante. Mas as
vossas iniquidades fazem divisão ou separação, depende da tradução, tá bom? Fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos... O que impede Deus de operar na vida de alguém? É a iniquidade, é o pecado. O pecado é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Se eu troco a palavra de Deus por algo, isso torna pecado, né? Tem que dar primazia ao meu Deus, vai sempre me fazer me aproximar dele. Só que muito caso na vida da pessoa não é um pecado. Graças a Deus ela não está no pecado, mas às vezes é iniquidade. E a iniquidade, o que é iniquidade? A falta de confiança, é a falta de fé, às vezes é o medo, às vezes é uma dúvida, às vezes é uma incerteza. Então essas pequenas coisinhas que muita gente às vezes não dá bola, não dá importância, pode ser o que está impedindo que Deus venha operar na vida do ser humano. Porque se eu tenho uma dúvida, como é que eu vou gritar para Deus? Se eu tenho dúvida que Ele não vai me ajudar, então não adianta gritar. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que só Ele é recompensador de quem o busca. Não adianta eu gritar se eu não acredito, irmãos. Você está entendendo agora? Então saber isso aqui, irmãos, vai nos fazer nos manter firmes no dia a dia. Vai nos fazer ter fé aonde todo mundo tem medo. Não é que vai nos fazer melhor do que os outros, não. Mas vai nos fazer firmes para resistir toda a cilada do diabo contra nós e contra a nossa casa. Vai nos manter próximos de Deus. Porque não tem coisa terrível que você andar com uma pessoa que você não confia. Tem coisa terrível. Eu até falei na quarta-feira. A confiança é a base de um relacionamento, seja com Deus, seja com o cônjuge, seja com a família, seja com o próximo. Se a pessoa viver do lado da outra só desconfiando, aquela relação vai ficar abalada, sim ou não? Vai ficar. Você tem que confiar no que você anda. Né? O profeta diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Como é que eu posso querer andar com Deus se constantemente eu estou praticando a iniquidade, no medo, da dúvida? Como é que eu vou crer que Deus vai operar? Como é que eu posso crer que só Deus, né, pode me salvar? Só Deus pode operar um milagre, né? Eu falo isso para vocês de carteirinha mesmo. Né? Quando passei algumas situações na minha vida, eu não podia, às vezes, contar para uma outra pessoa. Era uma coisa bem particular. Então eu tinha que recorrer a alguém que podia mudar aquela situação. E quem era? Era Deus. Falei: Senhor, só o Senhor pode levantar o ser humano da cova. Só o Senhor. Só o Senhor pode dar força a quem está cansado. Só o Senhor multiplica a força de quem não tem vigor algum. Eu esqueci da palavra, irmãos. E a palavra me livrou de muitos apuros. E não adianta nessa hora ficar: ai meu Deus, socorro, Deus. Não vai adiantar, não. Eu tenho que ter firme confiança e saber que aquilo que escrito está vai me livrar. Amém? Então, voltando aqui, o versículo 1, para a gente encerrar, e diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. A mão sustenta no processo. Amém? E o ouvido, né, quando nós oramos a Deus, a mão de Deus nos sustenta no processo que nós já falamos com Deus. Então as mãos dele estão estendidas para você hoje. Seja a sua causa impossível ou não. Ele tem todo o poder, toda a capacidade de ouvir a sua oração. Mesmo que seja um suspiro dentro da alma, Ele vai te ouvir. Porque Deus, Ele vê, não é a palavra, é a intenção. Eu posso aqui falar um monte de palavra bonita numa oração. Ah, Senhor, isso aqui, isso aqui. Mas se a intenção do teu coração não for verdadeira, Deus não ouve nada. Não é de muito falar que a gente vai ser ouvido, mas da sinceridade do nosso
Oração. Talvez você faça que nem aquele rei, né? Senhor, não sei o que dizer, mas sei que meus olhos estão firmes em Ti. Sei nem o que fazer, mas eu sei que meus olhos estão firmes em Ti. Senhor, não sei nem para onde ir, mas eu sei que meus olhos estão firmes em Ti. Amém? Quero que você fique com essa palavra. Daqui a pouquinho nós vamos orar. E você vai abrir o teu coração, Senhor. Às vezes tem hora que eu não sei o que dizer, mas o Senhor sabe que eu preciso. Eu sei que a sua mão está estendida em meu favor. Sei que o Senhor já ouviu a minha oração e há de responder em nome de Jesus. Amém? Senhor, como é maravilhoso saber que o Senhor não muda, que o Senhor não falha. Como é bom saber que o Senhor continua sendo esse Deus de promessas. Que as promessas elas não mudam porque está chovendo muito, ou porque o sol está restaurante. Mas saber que o Senhor permanece independente de todas as situações. O Senhor continua o mesmo do ontem, do hoje, eternamente. E saber quem Tu és muda tudo, Senhor. Porque nós não estamos confiando em palavras vãs. Nós não estamos confiando no homem que falha. Nós não estamos confiando no tempo que muda constantemente. Nós estamos confiando no Senhor, o Deus da nossa salvação. No Deus que nos dá a palavra, nos encorajando a não desistir. Como usou Isaías essa palavra maravilhosa, para nos fazer lembrar que a mão de Deus, ela não se encolhe. Para nos fazer lembrar que Deus não é surdo. O que temos que fazer é limpar, retirar todas as iniquidades que fazem separação. Temos que limpar o nosso coração dessa dúvida, desse medo. Foi o que aconteceu com Jó. Jó teve que limpar o coração dele do receio que ele tinha. Jó tinha medo, como qualquer ser humano tem. Mas quando Jó entendeu a natureza de Deus, Jó fez uma declaração de fé tão grande. Ele disse: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia do que as pessoas falavam, dos antigos falavam, das muitas e muitas palavras. Mas agora os meus olhos te veem. Porque Jó estava dizendo: Senhor, agora eu tenho experiência contigo. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
Aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Você não saiu da sua casa hoje à toa, não. Você veio buscar algo da parte de Deus que só você sabe. E você sabe que só o Deus dos impossíveis pode operar na tua vida. E essa certeza
pode impedir